Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Agora entrar no assunto do Maxi Cubeiras, né? O auxiliar do São Paulo que realizou a primeira substituição aos 44 minutos do segundo tempo. A Yara comentou um pouquinho agora também. Nas redes sociais. Obrigado por nada, né? Obrigado por nada. Disso. Obrigado por nada. E tem uma estatística legal aqui. E ele ainda tomou amarelo, não foi? No jogo? Puta, também. Mano. Ele é tudo os discípulos do Zubeldia no comportamento, mas na questão de alteração, não por quê? Porque eu vou trazer uma estatística aqui. Em 2024, os jogos que o São Paulo mais demorou para fazer a primeira substituição foram com os auxiliares. Ó, o recorde, né? O primeiro da lista, com certeza, foi ontem. Foi aos 90 minutos contra o Atlético Mineiro, que era o Cubeiras. Contra o Bahia, aos 84 minutos, que foi a primeira substituição, foi o Cubeiras também. E contra o Red Bull Bragantino, foi aos 80 minutos, com o Carlos Grueso. Então, pô, tem esse histórico, né? Que não é o Zubeldia que demora, pelo visto, para mexer. Mas eu queria saber de você, Senna. A gente buscou algumas informações, né? Pô, o Zubeldia pode ir no estádio? Será que ele tem comunicação direta com ele? Aparentemente, pelo que o São Paulo passou, não, né? Que ele também não tá no vestiário na hora do intervalo. Mas, querendo ou não, tem... Na minha opinião, pô, ele tem dá uma instrução antes. Não sei se o auxiliar tem todo... O Zubeldia fala, o time tá na sua mão, você faz o que você quiser, você é o treinador. Você acha que o Zubeldia deu alguma instrução para ele? Devia ter dado, porque isso realmente, ter mudado o time só aos 44 minutos do segundo tempo, para mim também foi inadmissível, levando em conta o desgaste, não só a partida como um todo, mas algumas peças ali que poderiam ter sido mudadas. E quando ele mudou, eu queria saber a sua opinião também. O que você achou, né, de colocar ali o Nestor? Até respirei fundo aqui antes de falar, porque olha, isso me deixou com uma bronca, cara, porque a impressão que eu tive foi assim, caramba, dava pra mudar, né? Puta, é mesmo, coloca alguém aí, chama alguém lá, aos 44, sabe? Tipo, dá a impressão que esqueceu que podia mudar. Porque como se fala tanto ainda de ter que poupar o elenco, de rodar o elenco e tudo, como é que tem essa incoerência, então, num outro jogo que você não muda ninguém, cara? Aí ele na coletiva, ele colocou lá, a gente sentiu que o time tava bem, que tava trabalhando muito no campo do adversário e tal, a gente tentou deixar o time o máximo de tempo possível, porque a gente estava conseguindo manter o Atlético no campo dele. Fim de jogo, 0-1. Parece o Diniz, né? O Diniz era assim, posse de bola, 90%, 495 passes certos, resultado 0-1. Como é que é? A gente ganhou no segundo tempo? Como é que é? No primeiro tempo a gente ganhou. Essa é história, cara. Meu Deus. Porra, mano, caramba. Então, assim, todo mundo ficou muito pé da vida sem entender. Que, cara, é rir pra não chorar, porque, olha, você tem 5 substituições, aí você morre com 4. O time de domingo foi outro time completamente diferente de ontem. Eu até entendo que você não vai entrar com um time de domingo, com o peito aberto na lança, né? Tudo bem. Mas, pô, você tá vendo que não tá funcionando. Você tá vendo que o primeiro tempo São Paulo foi inoperante. São Paulo, eu não lembro de nenhum chute a gol perigoso do São Paulo, né? Teve alguns lances e tal, mas pouca criação. Aí você tem o Eric, você tem o William Gomes. Você podia. Beleza, você queria pôr o Nestor? Tá. Põe o Nestor no meio, no lugar do Luciano, então, que não tá funcionando. Ou recua o Lucas pro meio e põe o Nestor na esquerda. Tenta, muda, faz alguma coisa. Tá vendo que não tá funcionando? A explicação dele foi que o São Paulo tava bem e que tava pressionando o Atlético no campo dele. Tá, mas é aquela pressão, como diz um outro colega, tântrica. Que você tá ali só e não faz nada, sabe? Só fica ali. Não adianta, pô. Não conclui. Aí. Desculpa, mas é isso. Cara do céu, cara. Não, Cara, meu Deus do céu, essa hora da manhã, mano, não são nem meio-dia. cara, não, Nossa. mas é a realidade, né? O único exemplo que eu consegui achar hoje, agora. Eu tô com fuso horário tosco, desculpa. Mas, mas é isso, o São Paulo, sabe, tem posse de bola e não sabe o que fazer com ela. Não agride, não. O que que adianta você ter ali igual o time do Diniz mesmo, que você ficava ali com a posse de bola, 90%. Isso aconteceu um pouco no jogo contra o Nacional também. Só que é aquilo, quando você ganha o jogo, você não pode criticar, você não pode falar, mas ganhou o jogo, cala a boca que você não tem razão. Beleza, tudo bem. Só que aí, quando você perde ou empata,
esses mesmos erros que aconteceram antes ficam mais evidentes porque perdeu, aí é você ser analista de placar, analista de resultado. O São Paulo teve jogos excelentes esse ano. Teve momentos muito bons. E, curiosamente, sempre quando o Luciano não está no meio de campo. Não sei se eu estou muito enganado, mas não é possível. Porque quando o Lucas está jogando pelo meio, ou qualquer outra pessoa no meio de campo que não seja o Luciano armando, esse time vai bem. Aí isso cria uma bronca, uma raiva no Luciano. Que eu acho que, claro, ele também tem que ser criticado porque ele não vai bem. Ele não tá jogando legal. Mas quem escala ele não é o Luciano. Se o Luciano tem uma baita moral dessa, dele se escalar no meio de campo, num time que você tem Caleri, que você tem Lucas, que você tem Rafinha, que você tem um monte de caras grandes lá, experientes, Arboleda e tal, cara, ou é porque todo mundo é um bando de bunda mole mesmo, que não tem moral nenhuma. Eu custo acreditar que o Luciano é esse dono do time que todo mundo fala. Não é, não é. Então, a crítica, ela tem que ser a quem escala. Porque o Carpini, ele foi nessa. De não querer, sei lá, rachar o elenco e ir contra os medalhões. O Dorival soube fazer isso. O Dorival soube colocar o Luciano no banco quando ele mereceu ir pro banco. O Dorival soube armar um time sem o Luciano no meio. Curiosamente, São Paulo, claro, teve momentos ruins no Brasileiro, mas foi campeão da Copa do Brasil. Foi bem nas Copas. Então eu acho que assim, tá muito evidente pro torcedor. A gente não vê o dia a dia, mas eu acho que a gente precisa ser expert para ver que não tá funcionando esse time dessa forma. E domingo, com o Lucas no meio, o William Gomes de um lado, que não é o cara que vai resolver, não é isso, mas com o Lucas no meio, o William Gomes, o Eric, o São Paulo foi muito mais ousado, foi muito mais incisivo e criou, teve triangulações, teve qualidade de jogo que não apresentou ontem e não apresentou em todos os últimos jogos onde o Luciano foi o meia do time. Então, isso revolta. E a falta de substituições, a falta de leitura de jogo, a falta de iniciativa do Max Cobeiras de querer mudar o time, porque estávamos no campo do adversário e pressionando. Para mim, é uma visão muito Diniz do jogo. Você ter a posse de bola e não saber o que fazer com ela e achar que tá tudo bem. E o pessoal falando do Luciano aqui, agradecer demais a doação aqui do cinema, insuportável Luciano em campo, tá dando nojo. E o Daniel. Daí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!